Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Convido para vir aqui à frente o Ivan e a Karina, trazendo a Isabela, e o Rodrigo e a Patrícia, trazendo a Martina. Isabela e Martina serão recebidas por batismo infantil. Pode vir para cá, mais próximo aqui. Tá bonita ela, hein? Arrumando. A outra ali. A mistura do baiano com o pernambucano, né? Ei, tudo bem? A palavra de Deus nos ensina que o nosso Deus é o Deus de alianças. E nós estamos sob a aliança da graça de Deus. Essa aliança foi dividida em dois momentos, Antigo Testamento e agora Novo Testamento. Essa aliança está firmada no sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. E a bênção da salvação é para nós e para os nossos filhos. E a promessa que Deus fez com Abraão, lá em Gênesis 17, ele assume o compromisso de ser o Deus dos nossos filhos, o Deus dos nossos descendentes. Ele é fiel para cumprir a parte dele, mas ele pede que os pais transmitam para os seus filhos o evangelho da graça de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus. Vocês creem na doutrina da aliança e vocês creem que Deus é fiel para cumprir a parte dele? Amém. Vocês prometem que irão criar esses meninos, essas meninas, na palavra de Deus, no ensino da palavra de Deus, orando por eles, ou por elas e com elas, trazendo-as para a casa de Deus, para que elas possam ter, não somente em casa, mas na igreja, os valores, o ensino genuíno da palavra de Deus? Sim. Vocês prometem que vão também dar testemunho em casa, para que elas possam ver o evangelho de forma visível através da vida de vocês? Sim. Então tá bom. A igreja, nessa manhã, recebe essas duas meninas como novos membros da nossa casa, da sua família. Vocês prometem que vão orar por esses pais, para que eles possam ter a graça e a misericórdia de Deus para cumprir esses votos assumidos aqui? Martina, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está gelado. Isabela, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso aqui é mais leve. Olha. Senhor Deus, essas crianças são do Senhor. São herança, são galardões, e o Senhor entrega para esses pais, para que eles possam, na mordomia e na missão paternal, criar essas crianças para Ti. Abençoe, e assim como eu tomo a Isabela e a Martina, coloco em Tuas mãos, nos Teus braços, para que eles possam ser servas fiéis do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Irmãos, vamos abrir a palavra
no livro do profeta Miqueias. Livro do profeta Miqueias, capítulo 6. Versos de 1 a 8, diz assim a palavra: ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? Com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gigal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Vamos ler juntos, versos 6 a 8. Vamos lá? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Amém. O tema da nossa mensagem nesta manhã é o que o Senhor pede de ti. O que o Senhor pede de cada um de nós, como povo dele. O profeta Miqueias profetizou na época final do 7º século antes de Cristo. A sua mensagem foi confrontar os pecados do Reino Sul. Ele profetizou juntamente com Isaías, Oséias e Amós. E ele era um agricultor, ele era um homem muito simples, mas ele é usado por Deus para confrontar os pecados da igreja e da nação. E se existe uma mensagem que é extremamente contemporânea, que é aplicável à igreja hoje, ao nosso país, é a mensagem do profeta Miqueias. Esse capítulo 6, ele começa como se Deus estivesse estabelecendo um cenário de julgamento. Ele mesmo diz aí que ele vai ter uma controvérsia com o seu povo. Deus é o juiz, o réu é o povo de Israel, o júri, ou aquelas pessoas que estão testemunhas aqui, são os montes, os outeiros. E ele então, no versículo 3, faz uma pergunta para o povo. Lê comigo, por favor, a pergunta que Deus faz no versículo 3. Vamos ler juntos? Povo meu, que te tenho feito e com que te enfadei? Responde-me. Presta atenção que Deus, ele se coloca na sua condescendência divina para que o povo o avalie. A expressão é muito bonita porque, apesar de tudo que está acontecendo, ele ainda usa o pronome possessivo,
povo meu. Apesar de todos os seus pecados, apesar de toda a ingratidão, apesar de toda a infidelidade, vocês continuam sendo o quê? Povo meu. O que tem feito? Eu tenho feito algum mal para vocês? Com que te enfadei? O enfadar aqui é o seguinte: vocês estão cansados do culto, da adoração? Vocês estão cansados da minha pessoa? Vocês estão enfadados dos meus princípios? E ele diz: responde-me. Responde-me. No versículo 4 e no versículo 5, ele vai dizer: eu só fiz o bem por vocês. Eu fiz vocês saírem da terra do Egito, e nós sabemos como foi. Eu guiei vocês, eu protegi vocês. E é tão interessante, no versículo 5, que ele diz: povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sinti até Gigal. Ele diz: ali aconteceram coisas tão terríveis que vocês poderiam deixar de existir. Mas ele termina dizendo: para que conheças os atos de justiça, o quê? Do Senhor. Deus agiu não somente na libertação, mas na condução, na proteção, no cuidado. Se o povo existe, se o povo prevaleceu sobre tudo e sobre todos, é por causa dos atos de justiça do Senhor. Mas no versículo 6, e aí entra a segunda parte do texto, da narrativa, o profeta faz uma pergunta como fosse o próprio povo perguntando. Versículo 6. Vamos ler a pergunta que está aí? A primeira pergunta, que ele diz o quê? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso. Presta atenção. O povo diz assim: nós vamos resolver o problema, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer que nós, como povo, compareçamos diante do Senhor? E aqui, meus amados irmãos, nesses dois versículos, 6 e 7, nós aprendemos aqui ideias equivocadas sobre o que Deus deseja de nós. Isso aqui é uma confissão de como nós somos estúpidos, como nós queremos barganhar com Deus, como nós não conhecemos de fato o coração de Deus. Diz o texto: com que? Não é com que, é como. Com que? Há na mente do povo, no coração do povo, chegar diante de Deus com ofertas, com dádivas, com o objetivo que é de agradá-lo. E é tão interessante isso, porque ele diz assim: virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Meus amados irmãos, havia na mente do povo aquela ideia de agradar a Deus com sacrifícios, com oferendas. Todos nós sabemos que antes da oferta, Deus precisa se agradar do
ofertante. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Vai para o Novo Testamento. Deus ama a quem dá com... Deus ama a quem dá, não é o que é dado. E o povo então está entendendo, como tem muita gente hoje, que acha que agradar a Deus é só celebração de culto. Que agradar a Deus é só trazer oferta, dinheiro. Veja a estupidez do povo. Agradar-se-á, versículo 7, vamos ler juntos, hein? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu corpo pelo pecado da minha... Aqui há coisas aqui que são estúpidas demais. Primeiro, ele está querendo oferecer milhares de carneiros. Não precisava milhares, era um só. Eles estão preocupados com o volume das ofertas. Outra coisa, ele diz aí 10.000 ribeiros de azeite. Impossível ter ribeiro de azeite, mas põe logo para dizer assim, como é que eu posso comprar a Deus? Como é que eu posso agradar a Deus? E ele chega a dizer uma coisa que é proibida por Deus, que é o próprio sacrifício, quando eles darei o meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ou seja, ele está pensando, será que Deus quer que eu faça o sacrifício do meu filho, como houve lá com Abraão, o pedido? Ou será que Deus quer que eu me entregue? E aí vem, meus amados irmãos, a resposta, que é a mensagem que eu e você devemos aprender aqui nesta manhã. O versículo 8 resume a mensagem. Tem o tema e as divisões. Vamos ler juntos, bem forte? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. O que o Senhor pede de ti? O verbo pedir aqui não é exigir, porque o que ele vai pedir aqui, o homem não pode fazer, nem eu nem você, com as nossas próprias forças. O que ele está pedindo aqui é o evangelho da graça. Mas o evangelho não da boca para fora, porque todos os verbos que ele usa aqui, os 3 verbos, são verbos de ação. Porque fé pressupõe obediência. Não adianta você dizer Senhor, Senhor, se não fizer o que eu mando. E aqui, meus amados irmãos, essa mensagem ela é extremamente preciosa para mim e para você, nesses dias que nós estamos vivendo hoje. Porque querer oferecer a Deus aquilo que Ele não está pedindo, é tempo desperdiçado. O que Deus quer de mim? Primeiro, pratiques o quê? A justiça. O que significa praticar a justiça? É trazer a justiça de Deus para todas as áreas do seu relacionamento, para a sua esfera de vida. Seja justo. Haja com equidade em tudo que você for fazer. Seja uma pessoa íntegra. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos o quê? Amados. Ah, meus amados irmãos, se você for para o versículo 9, ele vai falar para as tribos, ele diz no versículo 10, ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável é faminguado?
Versículo 11, poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos, o quê? Enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Se você for para o capítulo 7, você fica estupefato, porque ele diz assim, ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão. E no versículo 2, diz assim, pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens quem seja reto. Versículo 3, lê comigo no capítulo 7, por favor. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem o quê? Diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdam e tramam. Então preste atenção. Deus quer que nós sejamos íntegros em todas as nossas ações. Deus quer que nós sejamos justos no sentido de trazer aquilo que é reto, aquilo que é correto, para a nossa prática, para o nosso viver diário. Vocês estão entendendo ou não o que eu estou falando aqui? Não adianta honrar o Senhor com os lábios, mas o coração está longe dele. Não adianta você viver uma vida errada durante a semana, agindo injustamente, praticando aquilo que é condenado pela palavra de Deus, e achar que você chega aqui e está tudo resolvido, começa a adorar. Ou seja, não pode haver uma desconexão entre as suas atitudes, entre as minhas atitudes e aquilo que eu falo. Porque Deus vê isso. Ele pede isso. Segundo lugar, o que é que o Senhor pede de ti? Primeiro, que pratiques o quê? A justiça. Segundo lugar, ames o quê? A misericórdia. É amar a misericórdia. Essa palavra para misericórdia, reza, é uma palavra que bem abrangente. Significa misericórdia, bondade, amor. Ela resume os atributos morais de Deus que falam justamente dessa bondade, dessa compaixão. Preste atenção que praticar justiça é correto. Mas ser misericordioso com aquele que fracassa, que erra, se colocar no lugar dele, é o que Deus pede. Porque justiça sem misericórdia é algo terrível. Misericórdia sem justiça é algo terrível. Por isso que justiça e misericórdia devem andar juntos. Porque o nosso Deus é justo, mas o nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é justo, e Ele sabia que haveria de penalizar o pecado. Porque Deus não pode inocentar o culpado. Ele pega Jesus Cristo, o leva para a cruz, e ali Ele descarrega a pena justa pelos nossos pecados sobre ele. Ele está exercendo justiça, mas ao mesmo tempo ele está exercendo o quê? Misericórdia, porque ele diz que por causa da justiça de Cristo, por causa da expiação que ele realizou, eu e você estamos perdoados. E nenhuma condenação há para aquele que está em
Cristo Jesus. Em Cristo ele exerce a justiça. Em Cristo ele exerce o que? A misericórdia. O que é amar a misericórdia, irmãos? É amar os necessitados, é fazer o bem com os pobres, com as viúvas, com os desempregados, com os doentes. Jesus disse que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Eu queria que você fosse lá para Isaías, por favor. Isaías capítulo 58. A partir do versículo 5, ele diz: seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Veja a pergunta: chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Vamos ler juntos, versos 6 e 7, bem forte. O que é que diz? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se o virem nus o cubras e não te escondas do teu semelhante? A verdadeira espiritualidade é diferente da verdadeira religiosidade. O que acontecia em Israel na época de Miqueias era a religiosidade, era o cerimonialismo desconectado com a vida, com o comportamento. Então você está muito bonita aqui, madame, no culto hoje, domingo de manhã, mas você trata muito mal a faxineira lá da sua casa. Você está todo bonitão aqui, ô empresário, mas o que você faz com seus funcionários? Veja, meus amados irmãos, o que Deus está nos chamando aqui é muito sério. Porque a fé sem obras é morta. A igreja tem que entender que o que Deus pede de nós é a prática da justiça, é o amor, a misericórdia, e em terceiro lugar, o que é que ele diz? E que andes, o quê? Humildemente com o teu Deus. Ah, meus amados irmãos, essas duas primeiras, os dois primeiros pedidos se relacionam à nossa prática social. Mas andar humildemente com o teu Deus é, de fato, a nossa relação pessoal com Deus. O verbo andar aqui, andar com Deus, aparece na Bíblia lá em Gênesis capítulo 6, quando diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Andar na presença de Deus é ter uma vida de comunhão pessoal. E aí nós precisamos entender que ninguém pode andar com Deus se não for convertido, se não for regenerado. Nós andamos na luz porque estamos na luz. Andar com Deus significa submissão. Aquilo que Jesus coloca em Mateus capítulo 11. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas.
Andar com Deus é desfrutar da sua companhia. Andar com Deus é entrar no teu quarto, fechar a porta e falar com o teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te o quê? Recompensará. O que é interessante no texto é que ele adjetiva o andar. Se Deus falasse comigo, ele ia dizer, ande devagar. Você é muito nervoso, muito ansioso. Mas ele diz aqui, como é para nós, todos, ele diz, ande o quê? Humildemente. Não dá para andar na presença de Deus, não dá para andar com Deus, se não for pelo caminho da humildade. Porque quando eu ando com Deus, eu estou andando com o Todo-Poderoso. E aí eu vejo as minhas fraquezas. Quando eu ando com Deus, eu ando com o onipresente. E eu vejo as minhas limitações, eu não posso fugir da sua presença. Ele é o Deus onisciente e não há nada na minha vida que Ele não saiba. Andar com Deus é, de fato, meus amados irmãos, o ato de humilhação. Eu diria que andar humildemente com o teu Deus é quase uma redundância. Veja o nosso irmão meio soberbo, 1 de Pedro, capítulo 5. Primeira de Pedro, capítulo 5. Diz assim, a partir do versículo 5. Rogo-vos, igualmente os jovens. Jovem é soberbo. Sabe tudo, entende tudo. Não se glorie o jovem na sua força, na sua inteligência. Sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos o que de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede o que? A sua. Vamos ler junto, bem forte aí, versículos 6 e 7. O que ele diz? Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem. Amém.